Hora da entrevista. Em alusão ao Dia Mundial da Alergia, celebrado em 8 de julho, hoje trazemos um tema essencial para a saúde e o bem-estar de todos. O tema é alergia alimentar, os principais sinais que devem ser observados. Para esclarecer dúvidas e orientar sobre como identificar e lidar com essa condição que afeta, muitas pessoas em todo o mundo, convidamos a doutora Gabriele Lucena, ela é nutricionista, que vai nos ajudar a entender melhor como agir aí diante dos primeiros sintomas e quais os cuidados devemos ter no dia a dia. Bom dia, doutora, seja muito bem-vinda ao nosso Manhã Viva, Rádio Monte Roraima FM. Bom dia, eu agradeço pelo convite, é sempre um prazer, falar sobre nutrição e esse assunto é muito importante. Obrigada, viu, pela disponibilidade de estar aqui, e trazer orientações, de fato para os nossos ouvintes da 107. Então, doutora, já quero começar perguntando o seguinte: o que é exatamente a alergia alimentar? E fala pra gente se tem diferença aí entre a alergia e a intolerância, por exemplo. Ah, legal. Tem uma diferença, Muita gente confunde a intolerância com a alergia. O que acontece? Que a alergia alimentar, ela vem no quesito sistema imunológico de alguma proteína. Para vocês entenderem melhor. A pessoa alérgica ao leite, por exemplo, o sistema imunológico dela não vai aceitar de forma alguma. Entendeu? Perfeito. Agora, quando a pessoa ela é intolerante, o corpo tem uma certa tolerância. Ela só tem um problema de digestão daquela proteína ou daquele alimento. Então, vamos supor, pessoas intolerantes à lactose, elas podem consumir lactose, leites e derivados, porque ela só tem uma certa tolerância. Ela tem que evitar, ter cuidado com a quantidade, Ali ela pode consumir, por exemplo, alimentos zero lactose e etc. Já a pessoa que ela é alérgica ao leite, ela não pode ter acesso e nem contato. Por exemplo, se uma pessoa toma um leite e beija uma pessoa que é intolerante à lactose, ela vai reagir, porque de fato o sistema imunológico dela não aceita aquela proteína, entendeu? Então a alergia, digamos que a gente já nasce, o diagnóstico já é muito mais sério do que a intolerância. Então essa é a diferença. A intolerância nosso corpo tolera, a alergia não, não tem conversa, digamos assim. Agora, quais são os sinais, mais comuns que indicam, que alguém pode estar sofrendo uma reação alérgica a alimentos? Legal. Os sintomas mais comuns é diarreia, náusea, alergia à pele mesmo. Você começa a ver que sua pele começa a reagir. Respiração, seu sistema respiratório às vezes prende, porque, como eu disse, mexe no sistema imunológico, Então, a questão da respiração, náusea, vômito, tudo isso são os sintomas mais comuns, Inchaço, alergia, por exemplo, a pessoa tem alergia a camarão, por exemplo, ela começa a inchar a boca, braço, tampar a garganta. Então, esses são os sintomas mais comuns. Agora, quando alguém desconfia, que tem alergia alimentar, como é que deve procurar o diagnóstico? Ou como que é feito esse diagnóstico, Existem exames específicos, para dar o diagnóstico Sim, de alergia? Existem muitos exames. Existem exames, por exemplo, do leite, Existem exames de vários alimentos que às vezes é colocado na pele para ver se reage e tudo mais. O único profissional que pode dar o diagnóstico e fazer é o médico. E especificamente o alergista, Então, Perfeito. quem faz esse diagnóstico é o médico. E sim, existem vários exames para poder saber se você tem alergia àquele alimento ou não. Perfeitamente. Agora vamos falar, sobre os alimentos que são considerados mais vilões aí quando o assunto é alergia, Quais são os mais comuns, doutora? Os mais comuns é frutos do mar. A gente vê muitas pessoas com alergia a frutos do mar. Só que é engraçado, que parece que quanto mais a pessoa tem alergia, mais ela gosta daquele alimento. Aí hoje a gente é salvo, de fato, pelos medicamentos. Então, às vezes a pessoa tem alergia a frutos do mar, mas ela já anda com antialérgico, Perfeito. Dependendo do nível, não afeta muito ali. Mas o mais comum é o leite, Certo. amendoim, leite derivados, amendoim tem muito. Pessoas com alergia a frutos do mar, esses são os 3 mais comuns que a gente tem, assim. Tem outras, tem pessoas que têm alergia até frutas, tem pessoas que têm alergia, a chocolate, a cacau, mas o mais comum é esses. E a glúten, que são as pessoas celíaca, que é a nossa doença celíaca. A glúten tem muita pessoa que tem alergia. Muitas e o pessoas, glúten, ele é muito mais complicado, porque às vezes
basicamente tudo tem glúten, né? E tem a questão da contaminação cruzada. E também soja. As pessoas também têm bastante alergia à soja. Esses são os Mesmo. mais comuns. No seu consultório, né, com relação a isso, aparece o que mais, o que é mais comum? O mais comum é a lactose, o leite. Perfeito. E o glúten. O glúten e o camarão, os frutos do mar. Mas o mais é glúten e leite. Perfeito. É o que mais tem alergia. Perfeito. E as pessoas, né, elas buscam, né, já um diagnóstico, um acompanhamento profissional logo que percebem ou demora para identificar que tem algum problema ali relacionado ao alimento? Sim. Elas costumam não demorar porque o corpo reage muito, tem reações muito fortes. Por exemplo, mulher. Mulher geralmente relata que tem muito inchaço abdominal, náusea, sabe? E às vezes vai fazer tudo que faz geralmente. Tipo, gravidez, não tô grávida. Mas tô fazendo minha alimentação certa e tal. E às vezes tem alergia ao glúten ou alergia ao leite. E aí realmente reage. Ou a questão de passar mal mesmo, de ir ao hospital, de não conseguir respirar. E aí quando vê realmente, de fato, tem alergia. E a gente só consegue descobrir, a maioria das vezes, quando a gente tem alergia, quando a gente come e reage. O que acontece? Muitas vezes aqui em Roraima, a gente não tem muito acesso a frutos do mar, né? Porque nosso estado não tem mar. Então, quando as pessoas viajam e vão comer camarão, lagosta, é muito comum tu ouvir histórias que passaram mal na praia. Porque comeram e começaram a perder respiração, começaram a ficar vermelhos, não conseguir respirar mesmo. E aí vai pro hospital e a gente já sabe, a conduta do médico, ele já sabe, aí tem alergia, entendeu? Só vai confirmar fazendo um exame. Mas é muito comum as pessoas aparecerem, Gabi, eu vim procurar porque eu não posso comer leite, nem glúten, e eu tô me sentindo fraca, porque às vezes a gente acaba atrapalhando a absorção de vitamina B12, e aí tudo isso eles procuram por conta dessa forma, mas geralmente eles já vêm com diagnóstico, ou às vezes as pessoas desconfiam mesmo, assim, sabe? Com certeza. Estamos ao vivo aqui, conversando com a doutora Gabriele Lucena, ela é nutricionista, falando aqui sobre alergia, né, gente? Alergia alimentar, né? Com certeza tem algum ouvinte aqui que já, né, foi diagnosticado ou conhece alguém, né, que tem esse diagnóstico, né, e que faz acompanhamento profissional. Agora, doutora, quais são as principais orientações, né, e cuidados que o paciente precisa adotar após o diagnóstico da alergia alimentar? Legal essa pergunta. O paciente, quando ele tá lá com o diagnóstico, ele aparece, eu falo, olha, a sua obrigação é aprender a ler rótulos. Porque vamos supor, o paciente tem alergia à soja. Certo. E eu sempre falo que a indústria ela é muito legal. Porque se tu for virar ali na tabela nutricional, atrás do alimento que você compra, sempre contém soja. Alérgicos contém leite, contém derivado de glúten, sempre alertam. Então, você tem que ter esse hábito de ler rótulo. Eu sempre falo que é o primeiro passo. Foi diagnosticado com alergia à soja, ou a leite, ou a glúten, vai ler o rótulo para ver se aquele alimento tem. alimento Antes de comprar tem. o alimento, Exato. já olha o rótulo, né, Já olha o gente? rótulo. Segundo ponto, sempre fazer um acompanhamento com alergista. Certo. É muito importante para você saber medicamento, como lidar em alguma situação. De fato, precisa ter um certo cuidado com vamos supor, restaurantes, né? Sempre deixar claro que tem alergia, porque ali você pode reagir e acabar atrapalhando ali, às vezes, sua noite, seu dia, sua viagem, né? Interessante também a questão de crianças que têm alergia, os pais a trazer essa informação, levar essas informações da escola, o local tem onde... que ter, às vezes, uma pulseirinha identificando qual é a alergia que tem, porque vai que passa mal em algum lugar, a pessoa já sabe. E sempre tá ali alertando para as pessoas ao redor, tipo, vamos supor que você sempre tem costume de viajar com um grupo de amigos. Avise o grupo de amigos que você tem alergia a tal alimento, porque se acontecer alguma coisa de ter derivados, eles já sabem como lidar, entendeu? Exatamente. E assim, de caso de a pessoa passar mal, eu sempre falo, gente, tem que ligar realmente pro SAMU ali, não tenta dar nada, né? Tipo, nenhum tipo de medicamento ou alimento ou água, deixa ali a pessoa, se a pessoa não estiver conseguindo respirar, ajuda ali, mas diretamente indo pro hospital. Mas esses são os cuidados que geralmente eu peço, ler rótulo e avisar quem tá ao redor. Gente, nada de fazer, né, doutora? Essas receitinhas caseiras Não, que a gente pelo inventa, amor né, de na hora. Deus. Alguém tá ali passando mal, uma reação alérgica, a gente faz algo ali, um chá, alguma coisa. Não, gente. As pessoas têm essa reação, né, de dar alguma coisa. Eu sempre falo, não, a reação tem que ser ligar logo pro médico, pro SAMU, ou saber lidar com essa situação.
reação, É né? a reação assertiva. É. Temos uma participação aqui da nossa ouvinte, Madalena Aragão, mandou um recadinho aí, vamos ouvi-la. Oi, Oi, Rê, Madá. bom Bom dia dia. para o Geilson, para cada amigo ouvinte, para a doutora Gabriela, que está Bom aí com você, dia. né? Rê, deixa eu falar para ela. Fale. Doutora, eu não tinha alergia à menta, mas acabei desenvolvendo. Eu gosto muito de, principalmente quando saio, colocar uma bala ou um chiclete mesmo de menta na boca, e hoje em dia eu não posso mais. Será se vai ficar sempre assim ou depois vai desaparecer? Porque antes eu Interessante. não tinha, eu gostava tanto. E agora eu não posso mais. Será que vai desaparecer, doutora, esse sintoma? Eu fico toda empolada quando eu coloco vendo? menta na boca. Reagir à pele. É E isso. obrigada, viu, pela sua entrevista linda, Rê. Valeu, Madá. Interessante, eu acho que ela já foi diagnosticada, né? Pelo que aparenta, né? Provavelmente, porque viu que ela colocou a menta, ela não reagia antes e ela começou a reagir. O que isso também fala é a questão da intolerância. Ela deve ter uma certa tolerância à menta. Como ela tá comendo um bombom que é de menta, então tem uma alta concentração de menta ali. Porque se entendeu? fosse alergia, ela teria ao longo da vida, Ela né? já teria Teria ao longo da dia. desenvolvido isso, né, Isso, desde ela o já início. nasce com essa alergia. A intolerância não. A gente pode desenvolver na fase adulta ou na fase idosa, ou tipo, a gente simplesmente pode desenvolver. É igual a intolerância à lactose. Tem pessoas que não têm e passam a ter. Aí ela fez uma Exatamente. pergunta bem interessante. Pode ser que volte, pode ser que não. Pode ser que tenha uma época que ela vai ingerir a menta e o corpo dela não vai reagir. A intolerância, ela é assim, porque o corpo dela tá tolerando um nível e uma quantidade. O que eu sempre aconselho é não tirar de vez. Porque senão é o que teu corpo, ele realmente vai preparar que não é pra mais ingerir aquilo ali, entendeu? Mas no caso, ela tem uma certa intolerância à menta, entendeu? Agora, ela deve buscar também uma orientação médica com Sempre. relação Ela tem a que isso. procurar o alergista para poder saber o nível da intolerância, para saber o nível, se é realmente da alergia à menta, para ver se não é outro componente que tem Que no faz parte, bombom. né? Exatamente. Entendeu? Também tem isso. É bom procurar principalmente o alergista para poder saber exatamente o que a pessoa tem. A senhora já ouviu essa intolerância? É a primeira vez que A estou menta ouvindo. é a primeira vez. Acredito, eu já ouvi de tudo. Tipo, kiwi, abacaxi, banana. Tipo, já várias. Mas a menta é a primeira vez. E que outras intolerâncias ou alergia que a senhora já identificou no seu consultório ou acompanham pacientes que têm, assim, que também não é muito comum? É, legal. Tipo, eu tenho intolerância, por exemplo, alergia mesmo. A kiwi, É mesmo? banana, É. alho. Uhum. Entendeu? Tipo, sempre tem alergia a algum alimento que eles já sabem. Eles já chegam e falam, Gabi, eu tenho alergia a tal alimento. Aí, por que? Tu sente, reage? Sim. Coceira, minha pele fica vermelha, prende minha respiração, eu fico tossindo. É muito engraçado que eles já sabem, né? Vou pedir aqui para o Rodrigo verificar se esse áudio aí é relacionado à nossa entrevista. Enquanto isso, a gente continua aqui, né, falando com a doutora Gabriele Lucena, ela é nutricionista, falando sobre alergia alimentar. Doutora, se não cuidar, né, a senhora já trouxe aqui que se não cuidar, né, pode trazer consequências, né, muito graves para a saúde, né? A Pode. questão de ter uma alergia e não buscou, né, a avaliação médica, o cuidado médico, pode chegar a óbito ou não? Depende muito, né? Depende, tipo assim, como eu falei, às vezes prende a respiração. Então, se você não for procurar realmente logo um hospital ou um médico, pode ser que você fique ali, de fato, sem respirar. Isso pode, sim, levar a óbito. Mas os cuidados que eu gosto que tome lá no consultório, sempre é a gente inibir um grupo alimentar. Se inibir um grupo alimentar, isso precisa, tipo, ser substituído. Igual eu falei da lactose. A lactose é rica em B12, cálcio, etc. Quando a gente tira esses alimentos, a gente precisa ter um cuidado mais ainda com essas vitaminas, né? Perfeitamente. Então, para finalizar aqui a nossa conversa, né, o que fazer, né, diante de uma reação alérgica grave, como agir, com a orientação correta para os nossos ouvintes? Legal. Primeiro, procurar um alergista. Você tá desconfiando de todos esses sintomas que eu falei.
respiração, inchaço, tanto abdominal como na boca, braço, coceira, tipo, comeu uma coceira e não sabe o que que é, procurar um alergista. Depois de procurar um alergista e ter o diagnóstico do médico, procurar um nutricionista para poder fazer um plano alimentar adequado sem esses alimentos, que a gente faz isso no consultório, né? Um plano alimentar para não interferir na saúde, nem algo do tipo, nem no sistema imunológico, tirando esses alimentos da vida do paciente. A gente tem que compreender que a pessoa não poderá mais consumir aquele alimento, né? Exato, ele precisa entender. Se ele for alérgico, ele não pode mais, infelizmente. Olha, como eu falei, no dia 8 de julho, que é comemorar o Dia Mundial da Alergia, né? E qual a importância, né, de uma data como essa? Muito, porque a gente, por exemplo, numa data dessa, rádio fala, rede social fala sobre isso, e as pessoas ficam ali, nossa, será que eu tenho? Nessas datas, muitas pessoas descobrem que às vezes elas têm alergia ou até mesmo a intolerância. Elas aprendem, né, qual é a diferença de um ou de outro. Então, é muito importante, eu acho. Importante também buscar informações em fontes, né, oficiais, né, relacionadas, por exemplo, Exatamente, nutrição, né? às vezes tem o próprio site mesmo de saúde do governo, que sempre fala, né, ali sobre a saúde, ou procurar mesmo, como por exemplo, sites de nutricionistas, sites de médicos, sempre tá ali atualizando mesmo sobre esses tipos de... E sempre procurar o profissional mesmo, né, capacitado para isso. É super importante. Doutora Gabriele, temos mais uma participação aqui, viu? Nossa entrevista aqui tá rendendo, legal. graças a Deus. A Geralda do Cidade Satélite mandou recadinho aí. Oi, Geralda. Doutora, me diz, como é que a pessoa pega alergia depois de adulto? A minha cunhada, ela é alérgica a vários tipos de alimento, mas foi depois que ela fez uma cirurgia que ela tirou o outro. Antes ela comia de tudo e não fazia mal, agora ela tem alergia crônica. Aquela que dá urticárias no corpo inteiro. Me explica. Olha que Olha. interessante. Ela tirou um órgão. Foi o útero que ela falou? Exatamente. Foi? Ela tirou, tipo, a nossa questão ali hormonal, né? Então, é normal que desregule a questão hormonal e o corpo acaba desenvolvendo, sim, algumas intolerâncias, porque é bem legal. Tá vendo como a maioria das pessoas realmente confundem ali, né, intolerância com alergia. Então, eu acredito mesmo que ela tenha desenvolvido e é muito bom observar e não insistir, sabe? Evitar. Se sabe que tal alimento tá reagindo a uma tolerância, teu corpo ele não tá tolerando. Aí, no caso, seria a intolerância. A intolerância. Não alergia, Não viu, alergia. Geralda? Entendeu? Não é alergia, ela desenvolveu uma intolerância. A gente acaba desenvolvendo uma intolerância. Tem que ali buscar também com os já alimentos. Procura acompanhamento médico. do alergista e, depois do alergista, o nutricionista. Perfeitamente. Doutora Gabriele Lucena, quero agradecer sua participação aqui no Foi nosso muito programa. bom. Que beleza, né? Assunto super importante, né? Lhe desejo um ótimo dia, né? E em outras oportunidades apareça aqui no nosso programa. Pode convidar, que com certeza venho. Obrigada, um ótimo dia.